Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui para começar o exercício 7 da disciplina de análise quantitativa. Esse exercício a gente vai estar usando a base de dados que está salva como correlação.save, para a gente estar estudando as possibilidades de correlação entre variáveis, especificamente essas 5 variáveis intervalares: idade, crise existencial, nível de felicidade, sentido de vida e nível de otimismo. Como vocês podem perceber, essa é uma base de dados de uma pesquisa de psicologia. E na primeira parte do exercício, nós não vamos necessariamente usar o PSPP. Ela só vai pedir que vocês escrevam as duas possibilidades de hipóteses em relação à correlação entre essas variáveis. Ou seja, há uma hipótese em que vocês vão dizer que essas variáveis não se correlacionam, uma não influencia na outra. E a outra hipótese vocês vão dizer que sim, existe uma relação, uma está influenciando a outra. Por exemplo, o nível de crise existencial está relacionado com o nível de felicidade da pessoa. Agora, como que isso está relacionado? Aí que a gente vai para o PSPP. A parte B do exercício, a gente primeiro vai fazer uma distribuição dos dados usando, vocês podem escolher ou o método de Shapiro-Wilk ou o método de Kolmogorov-Smirnov. Lembrando, esses testes de distribuição dos dados servem para a gente conferir se essas variáveis têm uma distribuição normal ou não. Por quê? Baseado nisso, como vocês viram durante a aula, nós vamos poder entender se a gente vai rodar um teste de correlação paramétrica ou não paramétrica. A correlação paramétrica a gente usa para dados com distribuição normal. A não paramétrica para dados com distribuição anormal. Basicamente é isso. Pelo menos para esse exercício. Então vamos lá para o PSPP. Vamos rodar o teste de Shapiro-Wilk. A gente vem em Estatísticas Descritivas, Explore. Vamos selecionar uma variável, vamos começar com a idade só de exemplo. Aqui embaixo vocês podem deixar selecionado apenas plots. Aqui vamos ver, isso pode deixar assim, clique em continuar, clique em OK. O que a gente está analisando aqui, principalmente, vai ser esse númerozinho aqui embaixo. O teste de significância do Shapiro-Wilk. A partir desse número, vocês precisam avaliar se essa variável tem distribuição normal ou não. Claro que vocês podem fazer isso também analisando o histograma, lembrando da curva de normalidade que a gente observa nos gráficos, aquela curva em formato de sino. Vocês podem ir fazendo isso para as outras variáveis do teste. Vamos fazer com crise existencial agora. Mesma coisa. A gente tem o histograma e aqui embaixo a gente vai ter a significância. A outra opção de teste que a gente tem, nós vamos ir em estatísticas não paramétricas e aqui, One Sample KS, é o teste de Kolmogorov-Smirnov. Podem fazer uma por uma, deixa clicado normal aqui e clique em OK. O número que a gente quer avaliar é esse aqui embaixo, que é a significância. Da mesma forma que a gente avalia a significância do Shapiro-Wilk, para entender se essa variável tem uma distribuição normal ou não. Para a terceira parte do exercício, a gente vai fazer as análises de correlação das variáveis, interpretar o p-valor, direção da correlação, coeficiente de correlação e tamanho do efeito. Para isso, a gente vem analisar aqui em Bivariate Correlation. Vocês vão deixar selecionadas as nossas variáveis: idade, crise existencial, felicidade, sentido de vida e otimismo. Aqui é selecionado Two-Tailed e aqui Flag Significant Correlations. Clique em OK. Ele cria essa tabelinha bem bonitinha pra gente. O que a gente vai estar analisando?
ele mostra como cada uma das variáveis se correlaciona com a outra. Por exemplo, se a gente pegar o nível de crise existencial da pessoa com a idade, a gente vai poder entender se existe relação entre idade e a crise existencial pela qual a pessoa passa. Por exemplo, as hipóteses poderiam ser: quanto maior a idade, mais crise existencial, ou quanto menor a idade, menos crise existencial. Ou pode ser que não tenha relação nenhuma, e é isso que vocês vão estar analisando. Esse azinho que vocês estão vendo que aparece em algumas dessas correlações, ele está indicando para a gente que essa correlação tem significância, ou seja, que o p-valor é menor que 0,05. A outra coisa que a gente vai estar analisando é a direção dessa correlação, se é negativa ou positiva. Para isso é bem fácil. Os números, né, se a gente pegar a linha, cada quadradinho, o primeiro número de cada quadradinho aqui, se ele tem um sinal de menos na frente, é uma correlação negativa. Se não tiver o sinalzinho de menos, é uma correlação positiva, como é esse caso aqui. E daí cabe a vocês escrever o que isso significa para cada caso. O coeficiente de relação é justamente esse número aqui. Ele indica quão forte é essa relação, o quanto elas compartilham de influência mútua entre si. Para isso, para saber qual é esse coeficiente, vocês vão pegar esse número e elevar ele ao quadrado. Elevando ele ao quadrado, vocês transformam isso em porcentagem, ou seja, só multiplicar por 100, e vocês vão ter o coeficiente de correlação de cada variável. A nossa outra opção de teste de correlação é o teste de Kendall. Ele serve para o caso das nossas variáveis são não paramétricas. Então a gente vem em estatísticas não paramétricas, K-Related Samples. Vamos selecionar as nossas variáveis e deixamos marcado aqui esse Kendall's W. Clique em OK. O número que a gente vai estar analisando vai ser esse aqui, ó, Kendall's W. Quanto maior o número, mais forte é a relação entre eles. Basicamente é isso que vocês vão estar analisando para esse caso. Com esses dados, a gente vai poder responder a última parte do exercício. Se existe correlação entre as variáveis idade, crise existencial, felicidade, sentido de vida e otimismo, e essa correlação ela confirma qual das hipóteses? Hipótese nula ou hipótese alternativa? Então, é aquele caso de dizer, vocês vão analisar, por exemplo, se idade influencia o nível de felicidade da pessoa. Como que influencia? Quanto maior um, maior o outro? Ou quanto maior um, menor o outro? Ou se não influencia de jeito nenhum? Para isso, vocês podem usar todos esses dados que a gente fez ao longo do exercício. Espero que eu tenha ajudado vocês.